para você que acompanha a gente aqui na TV Câmara Guarulhos. Estamos começando mais um Ponto de Vista. E hoje a gente vai conversar com a Anita Amaral, que é educadora ambiental, assistente social e também coordenadora do projeto Era Virtual Museu Guarulhos. Anita, é um prazer ter você com a gente aqui na TV Câmara. Eu que agradeço a oportunidade, boa tarde a todos, e é muito legal estar aqui com vocês. Anita, conta para a gente mais um pouquinho do que é esse projeto Era Virtual Museu Guarulhos. Como é que vocês criaram essa iniciativa? O Era Virtual Museu Guarulhos é um projeto que veio da ideia de alguns profissionais, né, guarulhenses que se juntaram com a vontade de traduzir a cidade de Guarulhos dentro de um site, mostrando toda a sua história, desde a origem da cidade até os dias de hoje. E é um projeto que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc de 2020, né, em dezembro de 2020. E a Lei Aldir Blanc, a gente sabe que foi uma assistência, um auxílio financeiro para profissionais da cultura, né, durante a pandemia. Isso. E como foi com o apoio da Prefeitura de Guarulhos, né, pela Secretaria de Cultura do município. E esse período de formulação desse projeto durante a pandemia, o momento de isolamento social, como é que foi trabalhar nisso? Vocês catalogaram muitas informações no site, mas vocês têm também um trabalho presencial, né, de visitas guiadas no museu itinerante. Conta pra gente. Inicialmente foi tudo online, depois dos 3 meses iniciais, nós fizemos algumas tentativas de um trabalho mais presencial, seguindo todos os protocolos, né, de prevenção ao Covid-19. Fizemos alguns passeios guiados com grupo reduzido. A gente tinha ideia de fazer com grupos bem maiores, mas aí nós tivemos que fazer com grupos reduzidos, pegando a população que já tinha sido vacinada e respeitando, né, o distanciamento social. E foi aí que deu para concluir algumas visitas, né, nesse sentido. Ainda o projeto ele tem como proposta de continuidade, mesmo tendo já encerrado esse período de investimento pela Lei Aldir Blanc, mas a equipe está aí toda mobilizada e continua, né, nesse desafio, para que a gente possa dar continuidade a todas as ações do projeto. No mês de setembro, continua, né, em exposição no Shopping Bom Sucesso, e a ideia é continuar com o projeto mesmo, tentar angariar recurso público, privado, qual é o objetivo? Nesse momento, nós estamos, assim, tentando fortalecer os vínculos que nós criamos durante o projeto, algumas parcerias, vários profissionais e vários técnicos também do município, da Prefeitura de Guarulhos, também estão nos apoiando nessa busca de mais parceiros para que a gente possa angariar fundos para dar continuidade no projeto. Porque, assim, nós fizemos a formação dentro do projeto também de alguns jovens lá do bairro da Água Azul, né? E formamos eles como monitores para as exposições. E para que a gente continue o projeto, nós também precisamos de um incentivo financeiro para que eles possam continuar desenvolvendo algumas atividades junto conosco, né? Por exemplo, exposição, por exemplo, os passeios, muitas escolas, a gente teve uma visibilidade muito boa do projeto, então muitas escolas estão solicitando também as exposições para a gente, mas como tudo requer, né, recursos financeiros para deslocamento, para alimentação, até para a própria manutenção, né, dos banners, para você poder fazer o transporte dos materiais, como tudo requer custo, então nós estamos aí investindo bastante nesse sentido. A equipe também se organizou e escreveu uma segunda versão para a continuidade do projeto. Nós escrevemos aí para o edital do PROAC, que estava aberto, né, até o mês de agosto agora, passado. Então, nós estamos também aguardando essa possibilidade. Mas é isso, né? Como é um projeto que nós vimos que
trouxe uma visibilidade para a cidade, uma cidade tão importante como a nossa, né, que tem aí um portal muito grande, até por conta do aeroporto e das grandes rodovias, a gente recebe aí pessoas de toda a parte do mundo, e várias pessoas de várias partes do mundo acessaram o nosso site, tiveram contato com o nosso projeto, e assim, estão pedindo essa continuidade. Então, nós estamos nessa busca aí, tentando, então, continuar dando essa visibilidade para o nosso município, que tem um potencial tão importante, né, tanto social como ambiental, e também tem um potencial de turismo na cidade que precisa ser resgatado e que precisa ser estimulado também. A gente sabe que período de pandemia, aliado a uma crise econômica, o setor da cultura acaba sendo impactado, geralmente, né? Exatamente. Essa nova forma, talvez, de fazer arte, uma arte híbrida entre virtual e presencial, você acha que esse é um caminho para tentar fomentar essa arte também, que é muito voltada ao histórico, ao meio ambiente? É uma maneira de tentar atrair o engajamento? Olha, acho que a pandemia mostrou isso para todos nós, né? E talvez até seja um caminho sem volta, e que bom, por um lado, que nós vamos estar usando a tecnologia a nosso favor, né? Porque, por mais que hoje ainda existem jovens, existem pessoas que têm uma dificuldade no acesso, né, às tecnologias, mas nós vemos que é um caminho sem volta, e que é possível, né, e que também facilita o alcance, né, nas informações, que facilita a divulgação de muitas boas práticas, e é ilimitado. Nós vimos isso no projeto, a gente sentiu isso, porque a nossa expectativa no projeto era de atingir 50 mil pessoas, por exemplo. Nós tínhamos uma expectativa de que, mesmo criando Facebook, criando o Instagram, que a gente tivesse uma visualização de 40, 50 mil pessoas, e não, nós tivemos mais de 500 milhões de visualizações em todo o nosso trabalho. Então, está aí, né, mostrando que é possível e que a gente tem que usar essa ferramenta a nosso favor, né? Essa ferramenta, essa tecnologia a nosso favor. Quando ela é bem utilizada, os resultados são muito positivos. Você falava também desse potencial turístico de Guarulhos, né? A gente sabe que tem esse turismo que vocês mostram, um turismo voltado ao patrimônio histórico, ao meio ambiente. Eu queria que você falasse um pouquinho do que tem de fato para fazer aqui em Guarulhos, voltado a esse setor, porque muita gente às vezes nem conhece, né? Pessoas de fora não têm essa visão de Guarulhos, mas muitas pessoas que estão por aqui também não conhecem essas atrações turísticas da cidade. Guarulhos, nós dizemos assim que Guarulhos tem muita história, e que bom que a gente teve a oportunidade de mostrar isso, e as pessoas que passearam conosco, né, nesses roteiros, elas se surpreenderam e começaram até a divulgar, falaram, nossa, não conhecia, não sabia que Guarulhos tinha tanta história. Então, nós temos, do ponto de vista ambiental, que nós começamos lá desde do bairro do Cabo Sul, né, que lá tem uma área muito importante de Serra do Mar, né, e de patrimônios mesmo ambientais, que vale a pena ser vistos, ser trabalhados como áreas de preservação, áreas de conservação, né, até o Morro do Ianguaçu, que foi o ponto alto, assim, do passeio do Era Virtual, onde as pessoas puderam entrar em contato com toda uma vista do município, né, bastante significativa, porque desse ponto da cidade, você pode avistar São Paulo, você pode avistar Guarulhos, você pode avistar a Serra do Mar, e você pode se encantar também com momentos de meditação, com momentos de silêncio, com momentos em que você pode realmente ir de encontro à sua essência, que nós estamos perdendo hoje. Porque, como educadora ambiental, eu sempre coloco que
do ponto de vista dos ecossistemas, a gente tem que começar cuidando primeiro do nosso ecossistema interno, né? De todo esse, a partir do momento que a gente cuida de todo esse nosso ecossistema interno, a gente consegue olhar para fora, para a nossa realidade de uma outra maneira, com outro olhar. E aí sim a gente passa a cuidar desse outro ecossistema. Nos passeios, a gente pode trabalhar um pouco isso. Além de falar dos patrimônios, né, da cidade, também a gente pode resgatar um pouquinho dessa essência com as pessoas, dessa visão. Então, hoje o meio ambiente pede isso, né? Hoje a natureza está aí mostrando para a gente, né, quantas intempéries a gente tem vivido e quantas coisas têm acontecido por falta de um cuidado. Então, cuidar de nós mesmos vai refletir nesse cuidado com a natureza. Então, também no projeto, nós tentamos passar isso. E tem muitas áreas bonitas, o próprio Centro Histórico de Guarulhos, né, você falou quais são os pontos, né, turísticos que nós temos na cidade. Nós fizemos um percurso todo pelo centro de Guarulhos, mostrando a história da origem da cidade, desde do Caminho do Ouro, porque nós tivemos aqui na nossa cidade a família real, nós tivemos os bandeirantes na cidade, nós tivemos toda uma população escravizada, a gente tem uma história muito bonita da Igreja dos Pretos, né, que ela se constitui ali no centro, na Rua Dom Pedro, que tem até um marco lá na Rua Dom Pedro sobre essa Igreja dos Pretos, e aí nós resgatamos toda essa história também para as pessoas que puderam ter a oportunidade de vivenciar o projeto conosco. Então, são belezas, são histórias, são monumentos. Tem, por exemplo, no bairro do Bom Sucesso, que a gente tem a festa da Carpição, que é uma festa que tem mais de 200 anos aí que ela é realizada, né, no município, que tem toda uma história, que traz a história assim da população. Tem a história dos índios, né, que viveram na nossa cidade, e nós temos também no percurso do Era Virtual, a gente levou as pessoas a conhecer algumas tribos indígenas que a gente tem lá na região do Cabo Sul, ou seja, tem muita coisa para ser vista. Com certeza. Anitta, a gente vai fazer um pequeno intervalinho, mas daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre esse projeto e outros projetos seus também. Voltamos com um ponto de vista, hoje recebendo a Anitta Amaral, que é assistente social e também educadora ambiental. Anitta, a gente falava um pouquinho do Era Virtual, Museu Guarulhos, você comentou que ainda tem a exposição do Museu Itinerante ali no Shopping Bom Sucesso, e como é que tem sido a recepção desse público? Tem agora no Shopping Bom Sucesso, mas também passou pelo Terminal de Pimentas, como é que é a recepção desse público que está passando às vezes pelos lugares, vê aquele banner, conhece um pouquinho da história, você falou que ficam ali pessoas explicando a história também, dando uma assistência, como é que é a recepção do público? A exposição itinerante Museu de Rua tem sido uma experiência muito, muito gratificante. Primeiro que nós capacitamos 16 jovens, né, da comunidade para que eles pudessem ser monitores nessa exposição. Então, começou por aí a surpresa para a gente. Primeiro que os jovens não conheciam muito a história da cidade, então eles se encantaram pela história da cidade. E aí, quando o museu foi para as ruas, nós fizemos no Terminal Pimentas e no Terminal Bom Sucesso, no Terminal Pimentas, no Terminal de ônibus São João. Depois nós fomos para o centro da cidade, lá na Rua Dom Pedro II, e hoje ele está na vitrine do Shopping Bom Sucesso. Em todas essas exposições, nós fomos surpreendidos assim, com as pessoas se vendo na história da cidade a partir do momento que eles interagiam com os jovens, iam olhando aquela história, iam lendo e conversando sobre a história, e eles também foram trazendo experiências. Nós tivemos assim, alguns casos interessantes, né, por exemplo, no Terminal São João, nós tivemos a visita de alguns moradores muito antigos da cidade, e eles vinham e ficavam complementando a história a partir do momento que eles estavam se vendo ali, retratados nas histórias dos banners, olhando para os seus bairros, se identificando com isso, né? E os jovens também, eles trouxeram
para a gente um sentimento de gratidão muito grande por estar participando, porque eles também começaram a buscar a história dos seus familiares, as histórias antigas da cidade, e a contar essas histórias também para as pessoas que iam para as exposições. Então, isso para nós foi assim um presente mesmo. Sem contar que, por exemplo, na Rua Dom Pedro apareciam manifestações de pessoas, até manifestação cultural mesmo em torno da exposição, pessoas que foram lá e cantaram, pessoas que foram lá e dançaram, pessoas que foram lá e tocaram berimbau. Foi muito legal. Então, a recepção foi bem maior do que as nossas expectativas, né? E nós da equipe estamos muito gratos de poder ter contribuído, né, de poder ter contribuído e de continuar contribuindo para que isso aconteça, que acho que foi uma ideia meio inédita, né? Primeiro de transformar o Era Virtual, a cidade de Guarulhos, no museu virtual, e depois de levar essa história também para as ruas. E pretendemos que essa exposição depois visite outras escolas, que vá para o Centro Adamastor, e quem sabe até conseguir um patrocínio para que a gente coloque ela também no aeroporto. Como é que você se envolveu com essa área de patrimônio histórico, de arte e cultura? Eu digo assim que eu sou uma profissional meio fora da casinha, como os meus amigos brincam comigo, né? Porque na Secretaria da Saúde eu sempre trabalhei na gestão durante 30 anos, então eu me envolvi em todos os processos de educação em saúde, em processos com a comunidade, e fazia toda uma interface com as outras secretarias, até por conta da área que eu trabalhei, né? E era uma área que eu investia muito nos programas de saúde, né, na formulação de políticas públicas para os programas de saúde. E como a minha especialidade é saúde coletiva, né, saúde pública, a gente trabalha fundamentalmente com a questão da prevenção. E eu sempre falo que se nós tivéssemos mais cultura, mais lazer, nós teríamos a necessidade de menos hospitais e menos serviços de saúde, porque a gente poderia estar trabalhando muito com a questão da saúde mental, com a questão, sabe, da a pausa saudável que todos nós precisamos para nossas vidas. Então, a cultura e o lazer são peças fundamentais para a nossa saúde. Eu amo trabalhar com cultura. Eu também já estudei um pouquinho, já fiz um pouquinho de teatro, já fiz um pouquinho de pintura, tem uma trajetória aí de estar me envolvendo muito nessa área. Há muito tempo atrás, muito tempo, nossa, que horror, né? Em 2004, a gente perde um pouco da dimensão do tempo, né? Com a questão da pandemia. Eu fundei uma ONG que chamava Eco-Oficina, que ela ainda hoje é gerenciada por um dos jovens, que na época foi formado por uma equipe que se constituiu comigo, mas eu que fui a fundadora dessa ONG, uma das sócio-fundadoras, e lá a gente também discutia muito a questão ambiental atrelada com a questão da cultura. Então, assim, de alguma maneira, essa área, ela fez uma transversalidade em tudo aquilo que eu trabalhei, né, com tudo aquilo que eu trabalhei. E aí eu me especializei em educação ambiental, depois eu fiz algumas especializações na área de saúde pública, mas também fiz uma especialização em saúde mental e em educação ambiental. Então, estou sempre assim, trabalhando com essa transversalidade, que acho que é isso mesmo, né? Hoje nós, todos profissionais, seja da área que for, nós precisamos adquirir conhecimentos que se agregam, que vão se somando, né, para a nossa formação como pessoa, né, principalmente, e isso vai traduzindo na sua ação profissional. Então, para mim, trabalhar com essa área também é maravilhoso, né? Então, eu acabo fazendo essa transversalidade, esse caminho. Profissional multi. Falando um pouquinho Isso, dessa questão... multiprofissional e pessoa. Não é? Essa questão ambiental, a gente tem visto recentemente muitos desastres ecológicos, seja queimada no Pantanal, desmatamento na Amazônia. A gente vem assistindo a uma degradação do meio ambiente muito grande. Você, como educadora ambiental, inclusive, vivemos crise hídrica mais uma vez. Como que é esse trabalho de tentar sensibilizar a comunidade, a população,
para tratar dessas questões. Como é que tem sido esse trabalho? Você também está no Instituto Supereco, agora que tem esse trabalho. Conta para a gente um pouquinho desse desafio. Então, é um desafio grande, constante, diário, e eu sempre digo para todos os colegas que trabalham comigo, eu tenho a sorte, eu me aposentei em 3 anos, e aí eu vim também para o litoral para me dedicar para o projeto Tecendo as Águas, aqui do Instituto Supereco, que é um instituto que já tem há 25 anos, né, e trabalha com causas socioambientais. E aqui nós trabalhamos com várias comunidades que também têm uma interface muito importante com a cidade de Guarulhos, porque também um pouco da nossa história lá, e a gente conseguiu, só fazendo um parênteses aqui, a gente conseguiu fazer essa ligação do projeto daqui, como o projeto era virtual, porque muita coisa da história de Guarulhos, ela também perpassou aqui o município de Caraguá, né, que é onde a gente atua também, e um pedacinho de São Sebastião. É uma história linda, longa, mas que uma hora valeria a pena a gente contar para vocês. Então, assim, trabalhar nessa área, né, é um desafio e você tem que estar com esse olhar muito aberto para fazer essas conexões também. Aqui no Instituto Supereco, a gente trabalha com pescadores, trabalha com mulheres ecoempreendedoras, né, na formação de mulheres ecoempreendedoras, e trabalhamos com jovens na formação em educomunicação. Hoje eu estou até escrevendo aqui um projeto de educomunicação para jovens aí de Guarulhos, com uma proposta para a gente fazer aí para Guarulhos, nessa conexão aqui com o Instituto Supereco, né, que ele também tem sede em São Paulo e tem sede aqui no litoral. Então, nós trabalhamos muito com a questão do lixo no mar. Nós temos um programa, como você falou, eu estou tentando fazer toda essa relação, né? Também com a história do lixo no mar. Então, tudo começa na serra, né? Na terra e no mar. Tem uma conexão. Tudo que a gente produz em terra, ela vai se refletir lá. Hoje nós estamos, você falou do desmatamento, o que a gente está vendo na Amazônia, né? O que a gente está vendo em várias partes do nosso país e no mundo também, né, todas essas mudanças climáticas, tudo que está acontecendo, são decorrentes das ações dos humanos. A gente não pode se colocar fora desse contexto. Nós fazemos parte da natureza, nós somos o meio ambiente, o meio ambiente não está lá eu aqui, nós fazemos parte disso, nós interferimos diretamente, e nós temos a responsabilidade de cuidar disso tudo, é o que eu estava falando antes, né, cuidando do meu ecossistema, quando eu tenho a consciência, eu consigo cuidar do mundo lá fora, e hoje nós estamos precisando, é urgente que nós estamos precisando, o que nós temos visto aqui no litoral, de lixo, de resíduos no mar, de animais que estão morrendo, e agora ainda com essa questão das máscaras, a gente tem feito eventualmente algumas pequenas limpezas aqui de praia, o que a gente recolhe de máscaras que estão indo, né, para o mar, tartarugas que estão morrendo e outros animais marinhos por conta disso. Então, assim, nós precisamos criar uma consciência coletiva muito forte, porque senão nós não vamos dar conta. A natureza está nos mostrando. As pessoas conseguiram, na sua grande maioria, agora com a questão da pandemia, até poder observar um pouquinho, né, a natureza. A gente está vendo o pôr do sol maravilhoso. Eu tenho postado muito isso no meu Instagram para ir dando um alerta para as pessoas, né? E como que nós podemos não cuidar de tudo isso que está aí à nossa disposição, que está aí de graça, né, para todos nós, a natureza nos fornece isso gratuitamente, e como que nós podemos não ter consciência para cuidar de tudo isso? E não é só cuidar, né, porque se não tiver água limpa e tratada, nós não teremos vida, então não adianta, né, o problema não está lá fora, o problema começa aqui. Então, as nossas pequenas atitudes é que vão fazer a diferença para que a gente tenha um mundo melhor e que a gente possa ter um mundo, né, que ele não vá sendo destruído aí numa velocidade tão grande de como a gente está vendo, né, na natureza, o desmatamento. Aqui no litoral a gente tem observado muito isso, né, o desmatamento é muito grande. As queimadas agora, né, nós tivemos um bom período aí sem chuvas, e aí você passando aqui, porque como eu viajo muito Guarulhos, litoral, fico, né,
Então, você vai observando como a nossa vegetação está seca e como tem tido queimadas, né? E aqui mesmo, hoje eu estou num lugar muito bonito, cheio de pássaros, tudo, mas assim, tem animais que eles normalmente não estariam aqui. E por que eles estão fora? Da minha janela, e eu moro no bairro do Macedo, quando eu estou em Guarulhos, né? Eu falo que hoje eu tenho 2 endereços. Eu moro no bairro do Macedo. E há 3 semanas atrás, eu estava observando da minha janela o número de pássaros perdidos ali, rodando pela cidade, e eu estava observando por que eles estão aqui. Aqui não é o habitat natural desses pássaros. O que está acontecendo que eles estão se deslocando, se perdendo, né? Dentro do meio urbano. Então, olhar para isso, nós precisamos nos alertar, olhar para isso, realmente criando essa percepção, essa consciência, mas transformando essa percepção e essa consciência em ação, em atitudes. E começa dentro de casa, começa com as pequenas atitudes, né? Gastando menos água, não desperdiçando alimentos, porque também nós vamos ter uma crise, porque as próximas pandemias que estão previstas aí de vir, estão muito relacionadas aos problemas emocionais, mas também à fome. Então, a natureza está nos sinalizando. Nós precisamos ficar alerta, nós precisamos ficar atentos a tudo isso. E transformar realmente a nossa percepção em ação. Né? Não é só falar, tem problemas, fazer o diagnóstico, mas não agir. Né? E todos nós podemos contribuir para isso, cada um de nós, no lugar que nós estivermos. Anitta, eu queria agradecer essa participação, nosso programa já encerrou, esgotamos o tempo, mas foi muito bom ter você com a gente aqui na TV Câmara. Eu que agradeço a oportunidade, espero continuar contribuindo, né, para contar as histórias dos nossos lugares, traduzir isso em pertencimento também para os nossos jovens, para as nossas crianças, para os nossos jovens, porque eles serão o futuro, eles que vão cuidar de tudo isso que está aí. Nós já estamos de passagem, né? Mas eu só tenho a agradecer e agradecer a oportunidade que vocês deram também para a gente, o apoio também para o projeto Era Virtual Museu Guarulhos. Espero que continue esse trabalho por muito tempo na cidade e que várias pessoas venham se agregar a nós também. Gratidão, saúde para todos. E se cuidem, usem máscaras. Eu estou sem máscaras porque eu estou aqui sozinha, mas usem máscaras, se protejam e protejam os outros também. Muito amor, obrigada, muita gratidão. Anitta. Esse foi, então, o nosso ponto de vista de hoje com a Anitta Amaral, que é assistente social e também educadora ambiental. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até mais.